Olá pessoal, que a luz do Mestre Jesus nos ilumine. Eu resolvi fazer alguns vídeos, uns videozinhos mais prolongados sobre alguns tipos de mediunidade. E hoje a gente vai falar sobre a mediunidade de sustentação. Esse termo mediunidade de sustentação, ele é um termo contemporâneo porque não há menção nos livros dos médiuns, por exemplo, de Allan Kardec, sobre mediunidade de sustentação. Alguns centros usam essa nomenclatura para colocar nome em alguns médiuns, porque muitas pessoas, muitos médiuns que já trabalham, dizem: ah, mas eu sou uma porta, eu não vejo, não escuto, eu não incorporo, não faço nada. Lê do engano, tá? Esses médiuns que trabalham em mesas mediúnicas, eles sustentam o trabalho. Sem os médiuns de sustentação, não existiria incorporação, não existiria o trabalho em si, né? Para falar da mediunidade de sustentação, eu vou começar dando uma breve explicação sobre uma mesa mediúnica. A mesa mediúnica, ela preferencialmente tem que conter 5 participantes. Ah, Adriano, mas se tiver 3 não tem o trabalho, não tem o fenômeno mediúnico? Tem. Mas é nos orientado pela espiritualidade que façam com 5 participantes para ficar mais seguro. Tanto seguro para o médium, quanto para aqueles que vão ser atendidos, né? E também para a mediunidade que trabalha do outro lado. Desses 5 médiums, né, que vão trabalhar, preferencialmente vai ter um médium dirigente, né, que dirige a parte física, um médium que incorpora o guia para dirigir a parte espiritual, e os outros participantes de incorporação e de diálogo. Hoje nós usamos diálogo ao invés de doutrinação. Eles não precisam ser doutrinados, é um diálogo amoroso com esses irmãos, onde eles vão se demover, né, do mal, eles vão compreender o que é o amor, compreender o motivo de tudo que os estejam levando a praticar certos atos, né? Então, essas 5 pessoas, preferencialmente, é necessário 1 até 2 médios de sustentação para que haja o trabalho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Já estive em alguns trabalhos onde eu olhei na mesa, a maioria era médium de incorporação, tinha o dirigente físico que não incorpora, né, que não faz a psicofonia, e para ele poder estar atento ao trabalho, né, e dirigindo esse trabalho. E nesse trabalho, a próprio guia espiritual pediu, né, que 1 ou 2 dos médiuns que estavam presentes que não viessem com a mediunidade de psicofonia, que ficassem ali apenas para sustentar o trabalho, né? Para vocês verem como é importante isso, né? Quando um médium tá incorporado com aquele irmão, os outros 2 estão sustentando, doando as suas energias para que o trabalho transcorra da melhor forma possível, né? Sem prejuízo, como já falei, para nenhuma das partes. Tá bom, gente? Mais ou menos disso passando por cima, tá? Do que seria uma mesa mediúnica de no mínimo 5 pessoas, né? Preferencialmente 1 ou 2 médios de sustentação para que ocorra o trabalho mediúnico, né? Alguns centros usam os médios de sustentação também para o passe, né? Ao invés de ter só uma pessoa dando passe, outros médios sustentando aquele passe, doando as energias, porque vão vir energias tanto do mundo espiritual quanto a energia material do médium, né? Para poder dar esse passe e ajudar as pessoas, tá? Isso seria mais ou menos o trabalho mediúnico.
passando por cima, porque senão nós ficaríamos aqui horas e horas falando sobre o trabalho mediúnico, sobre incorporação, sobre evidência, sobre a, tem um guia meu que ele fala que são desatados nós, né? Sobre as experiências dessas famílias ou dessas entidades que ali acabam se adequando, acabam se demovendo daquela contenda e eles acabam ali se perdoando, né? É muito bonito, existem vários relatos sobre isso, mas isso é para um outro vídeo. Então, esse médium de sustentação, como todos os médiums, é grande a importância da preparação desse médium para o trabalho. Isso, tem médiums que se preparam bem antes, 2, 3 dias antes, mas assim, o mais indicado é que no dia do trabalho, esse médium não coma carne, preserve suas energias, né? Se mantenha na vibração mais alta possível durante o dia, para que ele possa, na hora do trabalho, doar sempre o que é o que é de bom, né? Dando mais um exemplo, eu já estive em alguns trabalhos onde eu vi esse médium sendo isolado, né? Ah, Adriano, mas só é isolado quando vai atrapalhar? Não. Esse médium que não está pronto para o trabalho, né? Que vamos dizer que vai dar trabalho para a mediunidade do outro lado, eles vêm e isolam esse médium, ele não participa, ele fica isolado, ele acha que está participando muitas vezes, e fica isolado para não atrapalhar os atendimentos. Mas já aconteceu também de eu ver o médium isolado por ter feito um procedimento cirúrgico, por exemplo. Então ele ainda está fraco, energeticamente fraco, até físico, nesse exemplo, ele também é isolado, tá? Mas a maioria das vezes é aquele que que come carne, né? Que demandam energia durante o dia desnecessária, que vai atrapalhar, né, o trabalho, na maioria das vezes feito durante a noite. Tem centros que funcionam, até um centro onde eu trabalho, ele funciona à tarde, né? Mas isso aí é tranquilo, durante o dia, um dia antes, fazendo essa preparação para o trabalho transcorrer da melhor forma possível, tá bom, gente? E lembrando que o trabalho é de lá para cá. Nós médios só emprestamos o nosso corpo, emprestamos a nossa máquina para que a espiritualidade use e trabalhe, né? Em benefício da espiritualidade, em benefício de nós mesmos também, né? Então a gente só empresta essa mediunidade para que eles trabalhem, tá bom, gente? Dito da importância da preparação, o médium de sustentação, ele chega ao trabalho, né? Sempre bem concentrando, eu costumo pedir a orientação da espiritualidade aqui 10 a 15 minutos antes, a gente já começa a se concentrar, né? Tranquilizar as energias, né? Perceber as energias ao redor, para que quando comece o trabalho a gente esteja o mais concentrado possível para poder doar essas energias. E eu já observei nesse médio de sustentação muitas energias saindo desse médio, muitas energias envolvendo todo o trabalho em si, todos os médios da mesa. Mas para vocês verem o tanto que é interessante, o tanto que essa energia desse médium é necessária, já aconteceu de espíritos chegarem com um perispírito transformado, né? Com defeitos que ocorreram durante a encarnação, e ali essa energia do médium que ele está doando é usada para que recomponham esse perispírito, né? Para vocês verem não só a energia desse médium, de todos nós presentes, mas mais desse de sustentação, como não só a energia do médium, como a energia também do mundo espiritual, né? Outra coisa que eu também já observei quando a gente vai receber um irmão mais difícil, né? Que está bem revoltado, né? Com muito ódio.
no coração. O médium de psicofonia recebe esse irmão. O médium de sustentação o médium de dialogação começa o diálogo com esse irmão. E o médium de sustentação, é impressionante como a gente vê a energia que está nele, com a energia ao redor, indo ao encontro desse médium de dialogação, ao médium de psicofonia e a esse irmão que está em volta. Essa energia envolve, como se envolvesse aquele diálogo, como se realmente sustentasse aquele diálogo, né? Então, assim, por isso é tão importante o médium de sustentação. Muito importante. Acontece de ter 3 pessoas, né? E um incorporar, o outro ficar dialogando e realmente não ter essa sustentação. Mas não é recomendado. Não é recomendado. Não é uma coisa que pode acontecer coisas ruins, tanto com o médium quanto o dialogador, né? Como já vi o próprio psicofônico levantar, querer brigar, jogar coisas. Então, assim, é muito complicado. Se você tem esses médios de sustentação, a espiritualidade consegue manter esse irmão mais tranquilo, né, com essas energias, para que o trabalho transcorra de melhor forma possível. Tá bom, gente? E é isso, assim, esse médium de sustentação, muitas vezes eu vejo alguns médiums, porque na aula mediúnica prática, alguns médiums que é de sustentação, mas que estão indo e acabam pensando, eu não vejo, eu não escuto, eu não incorporo, o que eu estou fazendo nessa aula de desenvolvimento mediúnico prático? E acabam desistindo. Então, não desistam, né? Essas pessoas que acham que não tem mediunidade, que não vai mexer com isso, que mudem o pensamento, que usem a vontade de ajudar, a vontade de servir, seria a palavra, né? Servir. Eu acho que desde do princípio onde a pessoa tem ele começa a querer servir ao próximo, ele já começa a aflorar essa mediunidade de sustentação. Eu não tenho mediunidade nenhuma, mas eu vou trabalhar em benefício do próximo, eu vou estudar, eu vou entrar numa mesa mediúnica, eu vou sustentar esse trabalho, eu vou doar minha energia e eu vou servir. Porque esse é o principal objetivo pelo menos para mim, da mediunidade. A mediunidade ela pode ser usada para qualquer coisa, qualquer benefício que as pessoas desejam, mas a mediunidade com Jesus é a principal para mim, tá? É aonde a gente tem que usar a nossa mediunidade, canalizar nossas energias em benefício do próximo, em benefício de ajudar sempre ao próximo, tá bom, gente? Assim, aqueles que têm a necessidade, que às vezes a gente fica pensando, poxa, eu tenho a necessidade de fazer alguma coisa e não sei o que, não tenho mediunidade, mas eu sou espírita. Essa seria um bom trabalho, né? O médium de sustentação, um excelente trabalho. Então, assim, vocês que têm essa vontade, procurem, né? Porque os médiums de psicofonia, os médiums de vidência, audiência e todos os outros médiums necessitam dos médiums de sustentação para que façam o trabalho bem feito. Tá bom, gente? E é isso. Se vocês tiverem algumas perguntas, né, sugestões, mandem lá pro nosso direct essas perguntas, tá bom? Que a gente responde depois. E fiquem com Deus, que a luz do Mestre Jesus os ilumine.